Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quanta coisa, hein? Roger Guedes na Arábia Saudita, será? Renovação de Gabriel Moscardo, proposta por Fausto Vera, Luan finalmente de saída e o Barleta de volta. Meu Deus do céu! Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora atualizar as notícias do Timão, que tem muita coisa, hein? Tá todo mundo doido, porque durante o dia, o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o cara não erra, hein? Ele postou simplesmente que 2 clubes da Arábia Saudita, porque pertencem ao mesmo grupo, estão interessados em Roger Guedes. E que, na verdade, o processo já está avançado, que cabe ao jogador escolher onde vai jogar, mas com uma preferência, uma prioridade para o Al Nassr. Al Nassr e Al Hilal, os 2 bilionários clubes da Arábia Saudita, estariam de olho no Roger Guedes. Cara, esses caras vão fazer a limpa no futebol brasileiro, né? Já começaram. Inclusive o Al Nassr seria por indicação de Luiz Castro, técnico que está lá treinando Cristiano Ronaldo, entre outros tantos, e que indicou vários jogadores aqui no Brasil, até o Gustavo Gomes do Palmeiras, Roger Guedes do Corinthians. Mas tem o Al Hilal também na parada. E, obviamente, a proposta ela seria gigantesca em termos salariais, em termos financeiros, mas o Duílio Monteiro Alves, que inclusive concedeu entrevista na sede da CBF durante o sorteio dos mandos, disse que não chegou nada, que não tem interesse de vender. O Corinthians detém 40% do Roger Guedes e que, na verdade, obviamente não tem interesse de vender o seu artilheiro na temporada, né, que já marcou 20 gols esse ano e se tornou o maior artilheiro da Neoquímica Arena ao lado do jogo, com 30 gols no último final de semana, depois de ter marcado o gol aí contra o América, que classificou o time, ajudou a classificar o time na Copa do Brasil. Então, seria uma perda muito grande. O Roger Guedes é o cara do time hoje, que tem vários craques, bons jogadores e tal, mas o Roger tá realmente numa fase maravilhosa. Só que a gente sabe como é difícil concorrer com os petrodólares da Arábia Saudita. Vamos aguardar de perto essa situação, mas mexeu com muita gente, inclusive torcedores fazendo pix de R$1, valores módicos assim, né, pro Roger Guedes, para mandar uma mensagem lá: fica, pelo amor de Deus, não vai embora. Né, como se isso fosse fazer uma diferença, né? O Roger Guedes já ganha o seu milhãozinho no Corinthians e a proposta, se vier da Arábia, ela é para 4, 5 vezes mais do que isso. Enfim, por enquanto o Roger Guedes fica, tá? Mas o assédio vai ser grande, é bom o torcedor se preparar em relação a isso. Por outro lado, o Corinthians anunciou a renovação com o jovem Gabriel Moscardo, o volante de 17 anos. Impressionante. Eu estou impressionado com esse moleque e impressionado com a capacidade que o Luxemburgo tem de observar esses jogadores, né? Ele conta várias vezes como ele descobriu o Danilo no Palmeiras, sendo que o Danilo era o reserva, né, do time sub-20, e ele foi lá, né, viu um treinamento, percebeu o canhotinho habilidoso, tocando sempre para frente e botou para treinar no principal, subiu ele para o profissional e a gente viu o quanto o Danilo correspondeu dentro de campo, inclusive em benefício, né, financeiro para o clube com a venda para o Nottingham Forest, lá onde está o Scarpa também. E agora o Gabriel Moscardo, cara, que obviamente já tinha um cartaz muito grande na base, mas, cara, eu confesso para vocês, assim, eu não imaginava que ele fosse subir tão rápido. E ele é titular do time, cara. Hoje ele é titular do time. Ele tem só 5 jogos, né? 4 como titular, e ele é titular. Então, assim, personalidade do garoto, que inclusive faz faculdade, né? Tem uma cabeça muito boa e é muito jovem, não fez 18 anos ainda. Com isso, o Corinthians já garante, porque obviamente precisava reajustar o salário do moleque, aumentar a multa, e isso sempre é proporcional, e agora ele ganha o salário de profissional, né? Teve uma mudança de vida repentina aí o Gabriel Moscardo. Ele tinha contrato até setembro de 24 e agora até julho de 2026. Moscardo, né, vai ficar por aqui por enquanto, mas a gente sabe, né? Se chegar uma proposta, o clube balança, né? Até pela necessidade financeira, mas não vamos pensar nisso agora, vamos pensar nele aqui, podendo jogar mais tempo. Vamos lá, vamos falar de outras situações. O Fausto Vera, caiu o futebol dele, né?
Talvez porque ele está deslocado, exatamente porque o Moscardo está jogando de primeiro e ele está jogando de segundo. E o Fausto é mais primeiro volante. O ano passado ele jogou muito bem com o Vitor Pereira, logo que ele chega, e esse ano não conseguiu desenvolver o mesmo futebol, teve lesão e tudo mais. É uma pena, mas a gente sabe como ele é bom jogador. O Corinthians gastou 30 milhões de reais, 35 milhões de reais para contratá-lo junto ao Argentinos Júnior, 70% dos direitos. É um jogador jovem de 23 anos, tem mercado, é verdade. O Duílio confirmou que teve uma proposta, mas que não foi, digamos assim, interessante para o clube. A gente sabe que a Lazio andou procurando e tal, o Duílio não quis confirmar o time, mas sabe que tem um interesse nele. Tem uma possibilidade de sair, mas por enquanto a primeira foi recusada. Então a gente não sabe exatamente se o Fausto vai acabar deixando o Timão, mas nesse momento também, né, tem uma coincidência, né, tem uma ligação, uma conexão com esse momento técnico ruim que ele está vivendo e com essas propostas que estão chegando. Tem que ser interessante, evidentemente, para o clube. A gente pode até discutir, né, se ele tem que ficar ou não, mas tem que pelo menos recuperar o investimento que foi feito no jogador. O Luan parece que está de saída mesmo, né? Só que o Duílio falou que não há possibilidade de emprestar. Eu já tinha mais ou menos falado isso para vocês, que aquele modelo que foi feito com o Santos no ano passado não iria acontecer dessa forma, porque o Corinthians não quer manter o vínculo com o Luan. O interesse, segundo o Duílio, do Grêmio pelo jogador, ele é público, mas não é direto no Corinthians, porque na verdade a ponta que está sendo negociada nesse momento é do Grêmio com o Luan, com o empresário, com os valores que ele vai receber e como será a sua vida em Porto Alegre. A partir daí, o empresário agora vai chegar nesses próximos dias ao Duílio e dizer, ó, nós vamos abrir mão disso, mas isso aqui vocês devem, pode ter um parcelamento e tudo mais, a gente faz um acordo e faz a rescisão. Essa é a ideia, sempre foi a ideia de rescisão. E o Duílio disse que não cogita emprestar, nem o Grêmio contava com isso realmente, né? A questão é ele ficando livre no Corinthians para poder assinar com o Grêmio. Com o Grêmio está tudo acertado, resta agora só o Corinthians resolver essa situação, porque tem débitos, né, com o Luan e tem essa questão dele receber salários até o final do ano. Vai abrir mão? Vai abrir mão de uma parte, da totalidade? Tudo isso vai ser discutido nos próximos dias, mas a tendência, né? O Luan já não jogaria mais com a camisa do Corinthians, a questão é que agora ele está rescindindo, vai ficar livre mesmo para poder ir jogar no Grêmio. E para fechar, muita gente, mas muita gente mesmo estava me perguntando nos últimos jogos, cadê o Christian Barleta? Porque o Barleta não joga, porque o Lucha não põe o Barleta, porque não sei o quê. Ele estava machucado, gente. Quando ele teve a oportunidade, ele também sentiu o peso da camisa. Isso foi notório. A gente percebeu que o que ele desenvolveu no São Bernardo, no Campeonato Paulista, ele nunca conseguiu com a camisa do Corinthians, mesmo que em poucos jogos, é verdade. Ele não teve uma sequência grande. Pois bem, Christian Barleta está relacionado para o jogo contra o Universitário do Peru, que, né, vai ser o adversário nessa terça-feira. O Corinthians venceu 1-0 na Neoquímica Arena, golaço do Felipe Augusto, né, com a participação do Renato Augusto, fazendo uma jogadaça. E agora o Corinthians vai lá para o Universitário, né, para o Peru, na verdade, com um empate, poder chegar nas oitavas da Sul-Americana. De novo, o Luxemburgo aposta num elenco de moleques, preserva alguns jogadores, porque isso sempre foi uma filosofia da Sul-Americana, porém, Roger Guedes está garantido, ele mesmo, né? Que está com proposta da Arábia e tudo mais, pois bem, não é Roger Guedes na Arábia, é Roger Guedes no Peru, porque sim, ele está suspenso, não vai poder jogar pelo Brasileiro contra o Bahia no fim de semana e está indo para a viagem para poder ajudar o time. Então vai ser interessante a gente ver o Roger Guedes jogando ao lado do Felipe Augusto, por exemplo, quem sabe do Christian Barleta no segundo tempo, o Wesley, por exemplo, que teve uma lesão recente, recuperado, o Pedro ainda está sentindo dores no quadril. Então assim, a gente tem uma expectativa de um time bem interessante, com Carlos Miguel no gol, por exemplo. Aí na direita o Rafael Ramos, que está fazendo bons jogos, né, nesse time alternativo. O Matheus Bidu, que perdeu a condição de titular para os jogos principais, mas a gente sabe estava super bem na temporada também. Você tem na zaga o Bruno Mendes e o Caetano, por exemplo, mas o Murilo também está indo, assim como o João Pedro e o Renato. No meio campo, aí você tem o Rony, ou o Cantígio, ou o Maicon, e aí o Juan, o Juliano, o Matheus Araújo, o Guilherme Biro, esses jogadores mais técnicos, né, mais jovens que estão frequentando bastante esse time, tanto alternativo quanto o time principal. E aí no ataque você tem Adson, você tem o Barleta, você tem o Felipe, o Giovani, o Roger Guedes, o Romero e o Wesley. Então acho que vai ser um time bem interessante para o Corinthians buscar essa classificação, chegar nas oitavas de final da Sul-Americana e quem sabe, né?
A gente não sabe o que vai acontecer na semi da Copa do Brasil com o São Paulo. Não sabe o que vai acontecer com o time do Brasileiro, mas daqui a pouco esse time vai avançando e tem uma possibilidade muito grande de título ali na frente. Então, vamos aguardar muitas informações do Corinthians nesta segunda-feira. O que vocês acharam? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!